São Francisco de Assis simbolizou um marco histórico de obras de caridade durante os séculos. Dom Bosco desenvolveu o trabalho com jovens carentes e a sua obra se perpetua até os nossos dias. Isso é ontológico na igreja, está no ser da igreja, na essência da igreja, a caridade. Entende? Então, por isso que nesses 2000 anos a caridade permeou toda a vida da igreja, do primeiro século até hoje. A caridade na igreja não é algo recente, ela permeia toda a vida dos cristãos desde as suas origens. Hoje você confere o último tema que queremos tratar na série Rerum Novarum, a igreja e a caridade durante os séculos. Fique conosco, está começando o Maranatá. Vamos encontrar no primeiro século já, né, nas comunidades, ainda lá em Jerusalém, não havia necessitados entre eles. Era o primeiro ciclo da caridade. A caridade foi se abrindo. Né? A gente vê lá os apóstolos que constituem 7 diáconos para cuidar das viúvas, dos órfãos, a caridade. Já no nascer da igreja. Não há na história da humanidade uma instituição que tenha feito tanta caridade quanto a igreja. E é preciso diferenciar a caridade da filantropia. A filantropia é boa, mas a filantropia não é algo feito assim no espírito evangélico. Ou seja, eu vejo ali Deus que sofre no meu irmão, então eu vou cuidar dele. Entende? A filantropia muitas vezes até pode ser meio desvirtuada. Os filósofos estoicos faziam a filosofia, a caridade, mas não com espírito cristão. Inclusive, era uma caridade sem compaixão, o estoicismo grego. Inclusive, o estoico dizia, eu tenho que fazer a caridade sem eu sentir compaixão, e com uma indiferença na alma. A igreja não. A igreja não, é o meu irmão que sofre ali. Então, a igreja praticamente ensinou o mundo o que é a caridade. E aí, toda a história da igreja acontece nisso. Em todos os lugares que a igreja chegou, desde o primeiro século, a igreja começou a cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos e viúvas. Na Missão Ser de Santos, nós desenvolvemos diversos projetos voltados à questão social, né, voltado à questão da restauração das pessoas. Então, são oferecidos projetos voltados na questão de saúde, da educação e social. Então, através de projetos voltados para a gestante, para os idosos. O princípio evangelho é aquilo que Jesus disse, né? Estive preso e você foi me visitar. Estive doente, estava nu e você me deu roupa. Estava com fome, você me deu comida. Quer dizer, Jesus se identifica com o sofredor. Aí é que a caridade cristã é. Então, nós somos preocupados na pessoa por completo, como um todo, né? Em todas as suas necessidades, seja material ou espiritual. Você servir ao próximo por amor a Deus que está nele. Jesus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, a consequência, amar o próximo. São Camilo de Leles, que foi um grande caridoso, atendia os pobres nos hospitais. Quando ele estava atendendo um doente, alguém chamava ele e disse, não, espera, eu estou cuidando de Jesus agora. Eu estou cuidando de Jesus. As unidades do restaurante Bom Prato foram convidadas, né, a ter esse projeto dentro da unidade. Nem todas funcionam, mas a unidade Taubaté, desde quando foi implantado, junto com o café da manhã, funciona perfeitamente. Graças a Deus a gente não fechou nenhum dia, funciona com o nosso monitor, tudo certinho, e a pessoa tem direito a 30 minutos. Então ela pode almoçar e depois vem a usar o computador. Tem nosso monitor que ensina ela a entrar no Facebook, entrar nos seus e-mails e assim por diante, confecção de currículos. E estar perto dessas pessoas é muito gratificante assim para mim. Eu acredito que seja o melhor pagamento que a gente tenha. Além da pessoa aprender informática, passando valores, a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, professor, enfim. É um projeto muito bacana assim para mim. A caridade, ela se tornou assim, vamos dizer, institucionalizada em forma de instituições, mais ou menos aí quando a igreja começou a ter, inclusive, mais força, inclusive, social. Quando o Império Romano começou a desabar, por volta do século III, século IV, e acabou caindo no ano 476, quando os bárbaros tomaram todo o Império Romano, e todo o Império Romano, que era o mundo, né?
se transformou assim num mosaico de povos bárbaros, eles se gladiando contra ele, disputando os despojos romanos. Não ficou de pé nenhuma instituição, a não ser a Igreja Católica. A Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu à barbárie. Por quê? Porque ela já tinha o Papa, desde Pedro, ela já tinha os bispos muito fortes, como o Santo Agostinho, um São Jerônimo, um Santo Inácio de Antioquia. Porque com o desabar do mundo, com a barbárie, cada bispo tinha em torno da catedral a escola, o leprosário, o sanatório, todas as instituições de caridade. Por quê? Porque não havia mais uma caridade governamental. Onde é que surgiu a Santa Casa de Misericórdia? Olha o nome, Santa Casa de Misericórdia, que se espalhou no mundo ocidental inteirinho. A igreja que inventou, a igreja que criou. Tanto assim que você vai ver, ainda hoje, muitas casas de misericórdia, muitas santas casas, estão nas mãos das religiosas. Não é? Há pouco tempo atrás, há menos de 50 anos, posso dizer a você que todas as santas casas estavam na mão de religiosas consagradas que viviam exclusivamente para isso. Pega lá um São Luís IX, rei da França. São Luís IX, rei da França, rei poderoso francês. Esse homem fez uma caridade imensa. Por quê? Porque ele era rei e era cristão. Então, o que aconteceu? A cultura cristã da caridade permeou também a sociedade. Então, os governos cristãos começaram também a fazer a caridade institucionalmente. Isso foi evoluindo, até nós chegamos na Previdência Social. Foi uma indicação, né, do prefeito da época, que estava na unidade, foi uma indicação do Estado, e fechou a parceria conosco. Como é que funciona? O cliente paga R$1, tá? E o governo subsidia R$3,50. É uma conta muito justa, é o custo. R$4,50 é o custo da alimentação. A gente não tem o lucro, é mais mesmo pelo trabalho social de atender as pessoas carentes e dar o que comer para eles. Aí está a diferença, muitas vezes, da caridade e da filantropia. A caridade diante de Deus, ela só tem valor se ela for desinteressada. Não espero nada, aquilo que Jesus disse, não saiba a mão esquerda o que dá à direita. O meu reino não é deste mundo. Todas as pessoas, santos e santas, que entregaram a sua vida a Deus, esperavam a recompensa do céu. A gente atende pessoas realmente que precisam do projeto. Segundo pesquisa realizada há alguns anos atrás, 75% das pessoas que frequentam o restaurante Bom Prato realmente precisam desse trabalho social. A caridade cristã, ela não tem limite, entendeu? O limite dela é, de repente, a falta de recurso e tal, mas ela não tem. Ela não fixa um tamanho para fazer a caridade. Hoje, por exemplo, 25% das instituições que cuidam de aidéticos são instituições da Igreja Católica e que cuidam voluntariamente, gratuitamente, de aidéticos no mundo inteiro, especialmente na África. São dados assim que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? E nós temos, por exemplo, a Caritas no mundo inteiro. O que é a Caritas? A Caritas é uma instituição da Igreja para fazer caridade. Caritas quer dizer caridade. No mundo inteiro. Qualquer catástrofe que aconteça no mundo, entende? A primeira que chega é a Caritas da Igreja, levando remédios, levando roupa, levando o atendimento, o primeiro socorro na primeira necessidade. Ele é uma instituição do Vaticano para fazer caridade. Então ele tem uma receita do orçamento do Vaticano, onde ele aplica aí. Claro que ele atende o mundo inteiro, porque a igreja, ela não olha se é católica ou se não é católica, entende? Ela atende onde houver necessidade. Esse é o espírito da caridade. Eu não vou atender você porque você é católica, não. Eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, um dia atendeu um hindu ali na Índia. A gente sabe que na Índia tem pouquíssimos católicos, e ela viveu ali em Bombaim, em Nova Delhi, Calcutá, né? Um dia ela atendeu um hindu que estava lá caído, cheio de ferida, levou para casa, né? E tratou dele. Ele disse: mas, Madre, por que você está cuidando de mim? Eu não sou católico. Ela disse: porque você não é católico, mas eu vejo Jesus em você. Então ele disse: então bendito seja Jesus.
São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele viveu ali no século XVI, 1500 e pouco, em Paris, onde houve uma fome muito grande, houve uma escassez terrível. São Vicente de Paulo, ele mobilizou a tal ponto Paris, que o biógrafo dele diz que na mão dele chegava mais dinheiro do que na mão do ministro da Economia, ou secretário das Finanças de Paris. Porque uma coisa muito interessante é o seguinte, o povo é muito bom. Quando o povo percebe que uma organização é séria para fazer caridade, o povo ajuda. Então, nós trabalhamos com voluntários, né? Então, a pediatra que atende, os médicos, o psicólogo são voluntários. Então, são pessoas que se identificam com a obra, né? Que reconhecem o trabalho sério que a Missão Ceia de Santos realiza. Né? Nós chamamos de os profissionais do bem. Então, eles nos ajudam também a fazer o bem, né? E aí uma coisa muito interessante na caridade, uma coisa que os santos souberam fazer. Eles não só faziam uma caridade pessoal, mas eles faziam o que eles chamavam de organização da caridade, administração da caridade. O que é isso? Eu vou montar um esquema para fazer caridade. Dom Bosco, por exemplo, fundou os colégios salesianos, os oratórios de Dom Bosco. O que eram os oratórios de Dom Bosco? Ao mesmo tempo que ele tinha os colégios, que pegavam a classe média alta, e é importantíssimo para você poder moldar a sociedade na cultura cristã, o Dom Bosco fazia o quê? Pegava no oratório as crianças pobres, onde ele ensinava a rezar, ele ensinava os ofícios, ler, escrever, as profissões técnicas, você entende? E ele permeou o mundo inteiro com isso aí. A missão, ela também tem o trabalho, a gente também tem uma casa de recuperação de dependentes químicos. Muitas pessoas que saem daqui, os moradores de rua, também acabam sendo internadas na nossa clínica. A pessoa nos procura, né? A gente tem a divulgação dos nossos quadros, né? da nossa clínica, a pessoa procura, a gente caminha até a missão, né? Casa João Paulo, e aí a gente vai demandando essa questão da internação e assim por diante. Então a caridade, ela não só leva o pão material, mas ela quer levar também o pão espiritual. Por quê? Porque a pessoa tem duas necessidades, a do corpo e a da alma. Você não pode satisfazer só a necessidade do corpo. O Papa João Paulo II falou para os bispos do Brasil um dia lá em Roma, quando o Brasil entrou aqui nessa teologia da libertação, a de linha marxista, que só queria saber a promoção humana. O Papa diz, olha, o povo tem mais fome de Deus do que de pão. João Paulo II foi para os bispos do Brasil, está no discurso dele de 1996 no Vaticano. O povo tem mais fome de Deus do que de pão. Se vocês derem só o pão para o povo vai embora buscar Deus em outra religião. E não é o que aconteceu aqui no Brasil? Por que nós perdemos tantos católicos? Porque não foi, o Papa perguntou para os bispos do Brasil, será que não está faltando algo mais aí? Então, muitas vezes a pessoa vem procurar uma orientação espiritual, aí ela descobre que tem um atendimento com um psicólogo, que tem um curso onde ela pode se profissionalizar, né? Então, ela encontra isso aqui. Ou também ela vem procurar um curso, um atendimento médico, e ali ela descobre, então, também que nós temos Jesus todos os dias na capela, né? Então, ela resgata também essa questão da espiritualidade, né? Então, preocupada nessa questão da pessoa como um todo, na questão da dignidade dela em relação ao seu dia a dia, ao seu trabalho, à sua espiritualidade, né? Então, as pessoas nos procuram assim, buscando algo a mais. A caridade vai além. Não basta dar o pão, tem que levar Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o ponto central da caridade, a dignidade da pessoa humana. Por que a igreja faz essa caridade tão forte? Porque ela olha o ser humano como um filho de Deus. Eu tenho um dado aqui muito interessante, que é o seguinte, um dado recente. Eu gosto muito desse dado, isso foi publicado aí amplamente na internet. Por exemplo, na Ásia hoje, a igreja tem 1.076 hospitais da igreja, tratando de pobres e doentes. 3.400 dispensários, dispensário para tratar de doentes, etc. 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância, só na Ásia. Na África, a igreja tem hoje 964 hospitais tratando de pobres.
5.000 dispensários, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins de infância. Na América, entre nós, 1.900 hospitais, 5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins de infância. E tem na Oceania, tem na Europa. Eu não vou nem ficar citando mais aqui, que seria até desnecessário. Quem introduziu a caridade como algo essencial na igreja, na vida da igreja, foi Jesus Cristo. Quando Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, tudo o que fizeres ao menor dos pequeninos, é a mim que o fazeis. No próximo programa, você continua conferindo esta ação da caridade ao longo da história da nossa igreja.